Muito bom dia a vocês que estão aqui. Buenos dias a los hermanos, tenemos hermanos acá. E bom dia para você que nos vê aí do outro lado da telinha. Meu nome é Fernanda, estou muito feliz de regressar aqui à Igreja da Vila Maria. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Então eu que não estou me ouvindo bem, se puder me dar um pouquinho de retorno, eu agradeço. Quero agradecer o convite da Monique para estar com vocês aqui essa manhã. E antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu estou tão nervosa, gente, porque eu frequentei essa igreja aqui por mais de 10 anos. E eu tive o privilégio de colecionar afetos aqui, de criar laços. E é tão gostoso quando a gente olha aqui e reconhece pessoas que são queridas, que às vezes a gente fica um tempão sem ver. E não importa quanto tempo se passe, o afeto continua. Isso é muito gostoso. Também é impossível estar aqui e não lembrar daqueles que não estão mais. E, ao mesmo tempo, é muito bom ver um monte de gente que eu não sei quem é. Quem são vocês, hein, gente? Não, calma, não vamos dizer aqui o nome agora, que eu não vou decorar. Mas é muito bom ver aí rostos novos frequentando esse lugar. Eu fico nervosa porque eu sei que aqui tem pessoas como o filho ali do Pelé, né, que eu encontrei logo quando eu cheguei aqui. Foi a pessoa mais entusiasmada. A mini pessoa, vocês conhecem o filho do Pelé? Quantos anos ele tem? 4? 3? Tem 3 anos. E ele me deu um feliz sábado assim, animadérrimo, né? E hoje a gente tem... Qual é o nome do filho de vocês? Gustavo, simpaticíssimo. A gente tem o Gustavo, que tem 3 anos. A gente tem crianças maiores, tem pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos de todas as idades, e cada um de nós aqui está vivendo um momento diferente da vida e tem uma necessidade diferente. E a mensagem é uma só. Como é que faz, gente? E quem está assistindo pela telinha também. Opa, mas peraí, já adiantaram aqui? Volta aqui. Não tinha reparado. A única maneira de uma mesma mensagem alcançar todos os corações é que ela seja sobrenatural. Se ela não for sobrenatural, é mais uma palestra. E será que a gente precisa de mais uma palestra na vida? Será que a gente precisa de mais informação? A gente já sabe tanta coisa, né? A nossa dificuldade... Vocês já imaginaram como seria a nossa vida se a gente colocasse metade do que a gente sabe em prática? Nossa, já ia ser uma revolução. Então, nenhum de nós aqui precisa de mais uma reflexão. Todos nós precisamos de Deus e que Deus transforme os nossos corações. Por isso eu gostaria de pedir que você, se puder, se concordar, feche os seus olhos para que a gente peça para que Deus transforme esse momento num momento sobrenatural. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor conhece cada um de nós aqui. Muito obrigada porque de alguma forma o Senhor planejou que nós estivéssemos reunidos. E nesse momento, Senhor, pela ação do Teu poder, eu peço que esses momentos não sejam somente uma reflexão, mas que o Senhor transforme a nossa vida. Tanto a vida do pequeno Gustavo, que tem 3 anos, e de todas as pessoas, de todas as idades, em todos os contextos. E sabemos e cremos que o Senhor é poderoso para fazer isso. Por favor, me ajude a não atrapalhar a mensagem. Que o Senhor tenha livre acesso aos nossos corações. É o que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje a gente tem uma proposta audaciosa, que é responder essa pergunta. Afinal de contas, o que a gente pode esperar da vida? E antes de responder essa pergunta, eu queria falar de 2 assuntos rapidamente. O primeiro, vocês já viram aqui, é que eu quero abrir um parênteses, porque não é muito comum a gente ver pessoas com deficiência visível na igreja. Já repararam? E muito menos aqui na frente. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa cantar ou pregar, uma pessoa cega, por exemplo?
ou uma pessoa com qualquer outra deficiência. Vocês já viram a nossa comunidade surda? Porque existem pessoas surdas que são oralizadas, elas falam, às vezes com pouco ou muito sotaque, e tem as pessoas surdas sinalizadas. E eu quero mandar um beijo para a Gisese, que é uma das nossas intérpretes, porque nós temos uma comunidade surda aqui na Vila Maria e que torna os nossos cultos acessíveis aí às pessoas que têm alguma deficiência auditiva. E aí, você já ouviu um sermão de uma pessoa surda sinalizada? Ué, mas como é? Alguém aqui domina Libras? Se vier alguma pessoa surda aqui sinalizada pregar, como é que a gente faz? É simples, a pessoa pode ser vocalizada. Então, o intérprete, porque Libras é um idioma, inclusive é o segundo idioma oficial do nosso país. Então, ela pode ser vocalizada, interpretada por uma pessoa que fala. Mas isso não faz parte da nossa experiência enquanto comunidade religiosa. Por que será, hein, gente? Será que nós, pessoas com deficiência, estamos escondidas no submundo? Não, gente, não somos tartarugas ninjas, nem nada disso, para quem entende a referência lá dos anos 90. Acontece que pessoas com deficiência são minoria na população. Estima-se que no Brasil a gente seja 24%. É uma minoria grande aí. Nem toda deficiência é visível, mas nós temos em quase todo lugar uma dificuldade de acesso para que as pessoas venham até a igreja ou acessem os nossos materiais. A Igreja da Vila Maria se diferencia por ter vários recursos aí de acessibilidade que faz com que pessoas como eu, por exemplo, possam estar confortavelmente aqui. E diferentemente da época de Cristo, que pessoas com deficiência se aproximavam dele, hoje, onde estão as pessoas com deficiência nas igrejas? Pois é, será que a nossa mensagem tem chegado às pessoas com deficiência? E aí, como eu vou supor aqui que a maioria de nós não tem contato com pessoa com deficiência na vida fora daqui, eu quero dar algumas dicas. Tá? Para a gente não passar vergonha, né? Então, é sempre bom. É o seguinte, pessoal, é muito comum ainda hoje em dia, quando uma pessoa identifica alguém com uma deficiência visível, se aproximar dela e falar assim: o que aconteceu com você? Gente, a pessoa não dá um bom dia, um nada. É natural que a gente tenha curiosidade. Quem não me conhece aqui, talvez esteja curioso. Por que ela é cadeirante? Vou contar já. E aí, as pessoas acabam sendo inconvenientes, sem perceber. E o motivo da pergunta é fútil. Eu já respondi essa pergunta muitas vezes, principalmente quando eu andava de transporte público. A pessoa me parava: o que aconteceu com você? Eu falava: eu sofri um acidente. E a pessoa continuava andando. Né? Então, não é legal. Se você sentir curiosidade, o que você faz? Você segura e guarda a curiosidade no bolso. Então quer dizer que eu não posso perguntar o que aconteceu com uma pessoa? Pode. Se você tiver intimidade, se tiver um contexto, não do nada. Você aborda as pessoas na rua: oi, tudo bem? Qual que é o seu salário, hein? Não, então por quê? Porque salário é uma pergunta particular. E da mesma forma a questão aí de uma deficiência. A maioria das pessoas não vai ter dificuldade de falar. Eu, por exemplo, sou cadeirante há 25 anos, eu sofri um acidente, um capotamento de ônibus de excursão, quando eu tinha 18 anos, voltando de Campos do Jordão, de um congresso de jovens da nossa igreja. E as deficiências aí são várias. E eu queria dar uma dica para os pais, porque crianças são curiosas. Então, quando uma criança vê alguém que é diferente, se essa diferença for deficiência, o que a criança geralmente faz? Ela aponta e ela pergunta alto: o que aconteceu com ela? Aí o pai, ou a mãe, ou o adulto que está perto, o que geralmente faz com essa criança? Quase desloca o ombro da criança, né? Puxa lá de lá, cala a boca, não olha e tal. Então, o que a criança aprende? Que deficiência é um assunto que não pode falar, não pode olhar. Ou senão, como pais, a gente mente, fala: tá dodói. Gente, eu estou com cara que eu estou dodói? Então, afinal de contas, o que a gente fala? Vocês não vão acreditar como é simples.
É só explicar para a criança, olha, tá vendo? Aquilo chama-se deficiência. A criança precisa entender desde cedo que tem pessoas que andam, outras não. Pessoas que enxergam, outras não. Pessoas que escutam e outras não. Provavelmente a criança vai perguntar assim, mas por quê? Se você não conhecer a pessoa, você fala assim, não sei o que aconteceu, né? Pode ter nascido assim, pode ter ficado de outra forma ao longo da vida, mas está aqui com a gente. E vocês vão se surpreender com a naturalidade que as crianças se relacionam. Quem tem dificuldade somos nós adultos, que não aprendemos não tivemos a oportunidade de conviver, tá bem? Então, fecha parênteses. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que aconteceu quarta-feira dessa semana? Para você que está assistindo da telinha, o pessoal murmurou assim que foi o Dia Internacional da Mulher, né? E daí? Precisa de Dia Internacional da Mulher? Que data é essa? Diferentemente de outras datas, inclusive eu estou aqui a convite do Ministério da Mulher, né? A gente sabe que tem uma série de datas que são comerciais. Por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e por aí vai. Agora, quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, essa não é uma data comercial. Apesar de que, às vezes, a gente ganha flores, o pessoal que trabalha com isso ganha uma graninha. Mas essa é uma data histórica. O que quer dizer isso? Ela só existe porque aconteceram eventos históricos. E eu quero destacar o maior evento histórico aí, que faz com que a gente tenha aí o Dia Internacional da Mulher, que foi Gênesis 3. Se você não sabe o que aconteceu, qual foi o evento histórico de Gênesis 3, depois você procura lá. Mas nós cremos que a partir de Gênesis 3, o mundo se tornou um lugar injusto e imperfeito. E alguns grupos sociais passaram a ter mais desvantagens. E dentre esses grupos, adivinha quem foi premiado? A mulher. Então a mulher, em todo tempo e lugar da história, sempre teve utilidade, mas nem sempre valor, que são coisas diferentes. Então a mulher sempre foi útil para servir o homem, nos mais variados aspectos, cuidar da casa e dos filhos. E em todas as sociedades, a mulher passa por esse tipo de utilidade. E se ela não é útil nesse sentido, ela já vale menos. E aí a gente tem uma série de histórias na Bíblia que demonstram isso. Não bastava a mulher ser casada, ela precisava ter filhos para ser socialmente aceita. A mulher, para viver, ela dependia do homem, né? E em outras sociedades também era assim. Até a Grécia, que é o berço da filosofia, né? Platão, Aristóteles e tal, para eles mulher não era cidadã, não contava, nem criança, nem mulher e nem os velhos. E isso foi se arrastando ao longo da história. E talvez alguém questione assim, e as rainhas? É verdade, nós tivemos e ainda temos rainhas, que na maioria das vezes é o troféu do rei, mas que tem pouco ali poder político de verdade. Mas o Dia Internacional da Mulher, ele surgiu como um movimento político, vocês sabiam disso? No começo do século XX, começaram a existir as fábricas. E o mundo, a gente pode dizer que sempre foi dividido em duas classes de pessoas. Aquelas que têm dinheiro e aquelas que não têm. Aí quem não tem dinheiro trabalha para aquelas que têm. Sempre foi assim. E aí esses donos de fábrica que estavam surgindo pagavam muito mais mal os seus operários. E pagavam pior ainda as mulheres. Porque se você é mulher, se você não gostar, você vai fazer o quê? Você vai me bater? Não. Então, no começo do século XX, as mulheres tinham uma jornada de trabalho aí que os historiadores estimam de 16 horas por dia, 6 vezes por semana, ganhando menos que os homens. E vários eventos contribuíram para o Dia da Mulher. Um deles é muito conhecido, aconteceu em Nova York, em 1910. Em Nova York,
Havia num bairro bastante elitista, né, onde moravam muitas pessoas ricas, uma fábrica, uma tecelagem. E lá trabalhavam aí cerca de 150 mulheres. E aí os empregadores, para evitar que as mulheres pudessem folgar, trancavam as portas e elas ficavam no turno presas do lado de dentro. Afinal de contas, não pode parar, né? E o que aconteceu foi um incêndio, provavelmente causado aí por um cigarro de algum dos homens que também estava ali. E foi um terror, porque elas não tinham, e nem os homens, como escapar. Depois conseguiram derrubar as portas, e aí os elevadores não funcionavam. Chamaram aí os bombeiros, só que naquela época a mangueira ali dos bombeiros só chegava até o 7º andar, e elas estavam no 9º. E elas tiveram que escolher entre morrerem queimadas ou se arremessar pela janela. E a maioria optou por se arremessar. Esse foi um acidente, vamos chamar assim, que matou 146 mulheres e 23 homens. Isso chamou muito a atenção das pessoas para a situação precária que as mulheres viviam. E quem trabalhava ali eram imigrantes, judias, porque os Estados Unidos nasceu como uma nação cristã, e que o cristão costuma gostar só de quem pensa como ele. Então tinha muito preconceito com o judeu, então pagava menos ainda. E italianas, né, os imigrantes. Então ali houve uma grande comoção por causa disso. Acontece que a situação era assim não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. Essa daqui é uma marcha que ficou conhecida lá na Rússia. Vocês sabiam que o 8 de março lá na Rússia é feriado nacional? Ninguém trabalha. Por causa dessa greve que as mulheres fizeram. Se organizaram politicamente, fizeram uma greve. Olha, se a gente não tiver melhores condições de trabalho, se a gente não tiver o direito de votar, não vai rolar. E a Rússia usava um outro tipo de calendário, então essa marcha aconteceu em fevereiro, mas que no nosso calendário equivale aí a 8 de março. Então, por isso que o Dia Internacional da Mulher é em 8 de março. Então, as mulheres passaram a protestar, mas só em 1975, quase 60 anos depois, que a ONU reconheceu aí o Ano Internacional da Mulher. Mas, gente, ainda precisa. A situação das mulheres melhorou bastante, né? A gente tem mulheres que são primeira-ministros, é possível você ser presidente, jogadora de futebol, boxeadora, é possível estar aqui num púlpito. Será que ainda precisa falar de mulher? Será que a igreja precisa de um ministério da mulher? Eu vou compartilhar com vocês, isso daqui é uma coisa legal que eu acho que talvez poucas pessoas saibam, como a nossa igreja foi pioneira. Eu falei para vocês que o incêndio lá em Nova York aconteceu quando? Que ano que foi mesmo? 1910. Essa senhora, olha que simpatia, a dona Sarepta, vocês sabem que antigamente as pessoas não tiravam as fotos sorrindo, né? Mas você sabe que ela está quase dando um sorrisinho. Olha que simpatia. A dona Sarepta, gente, ela nasceu no interior dos Estados Unidos, lá em 1839, era filha de um pastor metodista e ela não teve acesso à escola como muitas mulheres e tal. Mas o pai dela a ensinou a ler através da Bíblia. Então, até os 19 anos, ela aprendeu a ler ali com o pai, com a Bíblia e tal, e com 19 anos ela teve acesso à escola. E quando ela começou a estudar, se percebeu que ela tinha um grande talento para escrever, poesia e tudo mais. E ela seguiu a vida ali, bastante envolvida na igreja metodista. E com 21 anos ela casou. E eu, inclusive, ela casou com o James, que está aqui, que eu, inclusive, Delfim, achei parecido com... Me lembrou o Mateus, o filho mais novo do Delfim ali, não sei, com cabelinho antigamente. Mas, enfim, ela casou com um professor também poeta. Ah, que bonitinho, gente. Ela poetisa, o marido poeta, um casal sensível ali e tal. E nessa época, nos Estados Unidos, ainda havia escravidão das pessoas negras.
E houve uma guerra por causa disso, porque os estados do norte queriam acabar com a escravidão e os estados do sul queriam que a escravidão continuasse. Porque que absurdo, eu vou ter que pagar salário? Eu não posso mais explorar as pessoas até elas morrerem? Não. E por causa disso estourou uma guerra que durou 4 anos. E o James, cristão e tal, ele decidiu não ficar só orando, ele se alistou. Mas, gente, recusaram o James porque ele era baixinho, ele não atingiu, quer dizer, eu não sei se ele era baixinho. O que os historiadores dizem é que ele não atingiu a altura para servir. Então ele foi para casa e fez alguns filhos e tal, mas ele não desistia daquela ideia, porque para eles era um absurdo que se ainda escravizassem pessoas, ainda mais num país cristão. E aí, da segunda vez que ele se alistou, deu certo. Não sei se ele pôs um salto na bota, não sei. Mas aí o James foi para a batalha e se feriu, gente. Se feriu, voltou para casa todo arrebentado, viveu mais 4 anos e morreu. Aí a dona Sarepta ficou pobre, viúva, com 3 filhos pequenos. E passou a trabalhar, mas muito envolvida ali. O tempo passou e um dos filhos dela, para surpresa dela, começou a beber. Começou a frequentar os bares e tal. E ela, que era uma mulher muito tímida, resolveu fazer alguma coisa. E ela começou a trabalhar com aquilo que na Igreja Adventista a gente chama de temperança, né? Que é aí os princípios de uma vida equilibrada. E Deus usou essa mulher tão grandemente que ela começou saindo fazendo palestra em tudo quanto é lugar. Vocês acham que naquela época, lembre-se, gente, ela morreu antes ainda do incêndio lá em Nova York. Vocês acham que tinha mulher assim nas igrejas palestrando e tal? Mas a dona Sarepta, através de Deus, e isso você vai encontrar relatos em todo lugar, ela palestrou nos Estados Unidos, que territorialmente é maior que o Brasil, de ponta a ponta, e ainda fez o Canadá. Não tinha carro não, gente. Era trem, era cavalo, era carroça. Os donos de bar tinham uma raiva dela, porque os bares fechavam depois que ela passava pela cidade, e igrejas surgiram. Até que, trabalhando intensamente, ela teve um piripaque. E onde ela foi se recuperar? Na clínica adventista lá de Battle Creek, onde a nossa igreja surgiu. E lá aliás, gente, um momento aqui, fofoca histórica, né? Nessa clínica adventista, aí passaram celebridades também. Sabe quem já teve piripaque e ficou internado lá para se recuperar? Olhem para cima, um minutinho. Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison, gente? Quem inventou a lâmpada. Ficou lá no Cevisa, vamos dizer assim, né? Lá de Battle Creek. O Henry Ford, que foi quem inventou a montadora Ford, né, os carros da Ford e tal, né, que foi a primeira pessoa a criar produção em série. Inclusive o Ford comprava borracha nossa aqui do Brasil para fazer pneu. Também teve um piripaque, foi se recuperar lá em Battle Creek. Então tinha celebridades lá, né? E a dona Sarepta foi lá para se recuperar, conheceu a mensagem adventista, se tornou adventista, ficou amiguinha de Ellen White, e Ellen White falou assim, não, olha, continua esse trabalho, chama mais gente, e com isso, em 1898, nasceu o Ministério da Mulher. Então, a dona Sarepta foi a primeira diretora do Ministério da Mulher que a gente teve no mundo. E 2 anos depois ela morreu, gente. Pois é, coisas da vida, né? Mas ela tinha 9 companheiras ali. Agora eu te pergunto, é fácil ser líder de alguma coisa? Não é, por isso que a maioria de nós fica aí, não fica aqui, né? E aí, isso não é uma crítica, hein, gente? Não é uma crítica, é uma realidade, é difícil ser líder. Poucos meses depois, essas 9 falaram assim, não, desisto. E aí, gente, o Ministério da Mulher nasceu e morreu em 2 anos. Sabe quantos anos depois para o Ministério da Mulher surgir novamente? Vocês não vão acreditar. 95 anos. Foi na década de 90
que o Ministério da Mulher emplacou novamente na Igreja Adventista e tem a sua atuação aí para encorajar, valorizar mulheres aí no Evangelho. Não é bacaninha? Tudo começou com a dona Sarepta. Mas eu perguntei para vocês, a gente ainda precisa falar de mulher? Vou dar 3 dados rápidos aqui. No Brasil, as mulheres recebem, em média, 30% menos que os homens, ocupando a mesma posição. E se você for uma médica, você vai ganhar 36% menos que um médico. Tem outro dado aqui surpreendente, olha, ninguém sabia disso, que as mulheres gastam 95% mais tempo em afazeres da casa do que os homens. Oh, que surpresa, né? Por quê? Porque na nossa cultura, quando 2 adultos vão para uma casa, como que funciona a divisão das responsabilidades? Não me fala, pensa aí. E quando tem filhos, de quem é a responsabilidade? E quando o homem participa, não vamos jogar tomate os homens aqui, hein, gente? Mas quando os homens participam, o que eles estão fazendo? O que a gente fala? Está ajudando. Ué, se moram 2 adultos dentro de uma casa, então um faz, o outro ajuda. Então essa divisão não é muito equilibrada. E isso traz grandes prejuízos. E o dado talvez mais triste, tem vários, é que 26 mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica por hora no Brasil. Então, se você é homem, tá aqui, eu quero saber, qual dos homens que estão aqui, quantos dos homens aqui convivem diariamente com uma mulher? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Olha, não é a maioria, a gente tem, quem está na telinha não está vendo, eu diria que a gente tem 40%. Então, hoje, faz uma avaliação. Será que eu contribuo ou atrapalho na vida da mulher que eu vivo diariamente? Se você não tiver certeza se a sua avaliação está boa ou não, aí você faz uma oração, se prepara e pergunta para ela. E você pede para ela falar uma coisa, um ponto só. Porque se ela falar tudo, pode ser que você fique triste, tá? Mas faça essa experiência. E se você é uma pessoa, um homem, que bate numa mulher e provoca violência doméstica, então morra. Não, estou brincando, gente. Não, isso é a minha natureza carnal que tem esse desejo, né? Mas se nós aqui conhecemos mulheres que passam por uma situação abusiva, o que a gente deve fazer? Eu vou orar bastante por aquela família. Pode orar, mas tem que denunciar também. Denúncia é anônima. A gente não pode ficar alheio ao sofrimento das pessoas. Muito bem, agora vamos responder, começar a responder a pergunta. Só para deixar claro, o que Deus pensa a respeito das mulheres? Para Deus, não há acepção de pessoas, ou seja, não tem diferença em direitos, em valor e tal. Paulo vai mais fundo, ele diz assim, não tem judeu, não tem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Não importa a nacionalidade, a religião das pessoas, se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher. Somos um em Cristo. Mas afinal de contas, o que a gente pode esperar da vida? E para responder essa pergunta, a gente vai usar talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, que é? Qual que é o salmo mais conhecido da Bíblia, gente? É o Salmo 23. O Salmo 23 eu quero destacar só dos versos de 1 a 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para Davi, Deus é o seu pastor. E para você, Deus é quem para você? Não me responde, pensa aí. E ele faz uma afirmação, não é uma pergunta, não é uma dúvida, é uma afirmação. Nada me faltará. E ele discorre em seguida de forma poética. E ele vai falar das coisas boas da vida. E como ele vivia numa cultura agrícola pastoril,
Então, o que ele usou? Que símbolos que ele usou aí para falar da parte boa da vida? Ele falou assim, olha, Deus me faz repousar em pastos verdejantes. Porque pasto verdejante era muito importante para um pastor de ovelhas, porque as ovelhas têm que comer, além do que é lindo, né? Uma colina verdinha. E ele atribuía a Deus que Deus o levava para as águas de descanso. Lá no Oriente Médio, achar água, nossa, era uma bênção. Então, isso representava as coisas boas da vida. As águas davam descanso, refrigerava. Aí ele interrompe para fazer um pedido para Deus. Qual que é o pedido? Me guia. Será que a gente está pedindo direção para Deus? Ou a gente sai fazendo as coisas assim atropeladamente? E o que ele pede? Ele pede que Deus o guie. Você fala veredas, né? Pergunta para um pré-adolescente o que é vereda. Ele vai falar, hã? O que é veredas, gente? É caminho. Então ele pede que Deus o conduza em caminhos bons. Parou. Vamos pensar aqui. A vida de todo mundo tem coisas boas. Quais são as coisas boas da sua vida? O problema, gente, é que às vezes a gente coloca uma régua muito alta. Então, para a gente achar que alguma coisa é muito boa e vale a pena ser celebrada, nossa, tem que ser um grande evento, uma grande conquista, algo que acontece uma vez na vida, e a gente coloca sempre a felicidade onde nós não estamos. Só que se a gente parar para pensar, a gente tem tanto pasto verdejante, gente. Por exemplo, quando você sai daqui, você tem algum lugar para voltar? Lá onde você vai voltar, tem comida? Tem alguém que te aguenta? Gente, não é todo mundo que tem. Hoje de manhã a gente acordou para vir na igreja e teve gente que acordou para ir no cemitério, ver lá alguém. A gente deveria ter entrado aqui dando pulo de alegria, mas parece que é pouco, né? É porque os nossos olhos estão acostumados às bênçãos. Você precisa estar ligado na tomada para respirar? Não, né? Mas tem gente que está respirando agora porque está ligado na tomada. Então, que Deus nos ajude a ver a parte boa da vida. Mas a vida tem o lado B, né? E qual que é o lado B? Então, ele começa falando da parte boa e ele atribui a Deus. Quando começa a falar da parte ruim, ele fala assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo, por quê? Porque tu estás comigo, parou. O que é um vale, gente? O vale da sombra. Um vale, gente, é um espaço entre duas montanhas. A gente pode chamar de buraco, se um geógrafo me ouve falando isso, mas enfim, é um buraco. A vida também tem momentos muito ruins, e eu nem preciso gastar tempo aqui, porque a gente é bom em reconhecer momentos ruins. Acontece que a gente espera uma certa justiça que ainda não existe. Vou contar 2 casos para vocês. Nos anos 90, 2000, existia uma discussão muito grande no meio cristão, se era legal ir no cinema ou não. Era adequado? Era o ideal? E aí existiam cultos e cultos falando do cinema, se tem diferença assistir o filme em casa, no cinema e tal. E por fim, a orientação naquela época foi, não é legal ir no cinema. Muito bem. Aí, uma moça não ia, a moça não era eu, porque tem aquelas histórias que falam, no final era eu, já adianto que não era eu. A moça não ia ao cinema e as suas amigas, um determinado dia, amigas do trabalho, falaram, vamos no cinema? E ela ficou, e agora? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou? Vou. E foi. Quando ela saiu do cinema, no estacionamento do shopping, cadê o carro? Roubaram o carro. Qual foi o primeiro pensamento que ela teve? Do outro lado da telinha vocês não ouviram, mas o pessoal falou aqui, castigo, tá vendo? Fui inventar de ir no cinema, dancei, corta. Nessa mesma época, frequentava aqui a Vila Maria e junto com alguns amigos daqui e de outros lugares, a gente resolveu fazer um jejum lá em casa. Quer dizer, a gente foi na igreja, depois fomos lá em casa e passamos o dia juntos, cantando, orando e tal. Foi muito legal. Ao fim do jejum, ao fim do dia, o pessoal foi embora. E uma dessas amigas estava de carro.
E quando ela chegou na rua, cadê o carro? Roubaram também. Opa, mas roubam o carro de quem vai no cinema e de quem faz jejum? Pois é, gente, às vezes a gente atribui ou espera que as coisas aconteçam de uma determinada maneira e elas não acontecem. No sábado passado, quem estava aqui sábado à tarde ou assistiu pela telinha? Eu assisti pela telinha. O pastor Caio contou sobre um tufão lá na Ásia que arrasou tudo. E o que ficou de pé? A igreja ficou de pé. Agora eu te pergunto, quantos outros desastres naturais já aconteceram e caiu tudo? Igreja, escola, orfanato. E a gente pensa, não podia ter morrido só as pessoas ruins? E aí a gente se frustra, né? Porque a gente queria que só tivesse sombra para quem é ruim. Mas se a gente for lá, e aí eu te convido, não está na tela, para você achar Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 5, 45, Jesus vai dizer uma coisa interessante. Falando, né, que a gente deve amar o inimigo, ele vai dizer o seguinte: para que vos torneis filhos do nosso Pai Celeste. Quer dizer, ele vai dizer, olha, amai, no verso 44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do nosso Pai Celeste. Porque ele quem? Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, coisas ruins acontecem com todo mundo. E o verso vai dizer, voltando para o Salmo 23, olha, eu não vou temer porque tu estás comigo. Será que faz diferença Deus estar com a gente nas nossas sombras? Quero te apresentar essa menininha. Alguém conhece, reconhece esse rosto? Não, né? Essa é a Ruby, gente. Essa é a Ruby. A Ruby nasceu nos anos 60 nos Estados Unidos, onde as pessoas negras... O que aconteceu? Acabou a escravidão lá com a guerra. E depois da escravidão falaram, não são mais escravos, mas a gente vai fazer outras leis que vai impedir vocês de frequentar os mesmos bairros, escolas, bebedouro, a praia onde uma pessoa branca frequenta, você não entra, e se entrar pode ser linchado e preso e tal. Então os Estados Unidos passou por isso. E aí quando a Ruby tinha 6 anos, o movimento negro conseguiu derrubar a lei e permitiu que pessoas brancas e negras estudassem na mesma escola. Porque a Ruby vivia lá num gueto e nesses lugares eram dados poucos recursos. Então, fizeram uma pesquisa e falaram assim, olha, a criança que passar numa determinada prova vai poder estudar na escola dos brancos. E o pai da Ruby ficou preocupado, mas a mãe dela falou assim, não, ela vai fazer essa prova, porque lá a escola é melhor e também para ela abrir caminho para outras pessoas. Pois a Ruby não passou na prova? Passou, e chegou o dia de ir na escola. Só que aquilo, e ela onde que ela morava? No norte ou no sul? No sul racista. E aí, houve uma comoção tão grande, querendo impedir que ela fosse para a escola, gente, que o presidente dos Estados Unidos destacou policiais federais para pegá-la de carro em casa e levar até a escola e voltar para garantir aí a segurança da Ruby. Olha que grande ameaça que uma menininha de 6 anos podia causar, né? E quando a Ruby estava indo de carro, ela encontrou isso aqui. Protestantes, não protestantes religiosos, tá? Pessoas que protestavam, que queriam a morte dela. Olha essa pestinha aqui. Essa pestinha no cartaz dela está escrito assim, nós queremos manter nossa escola branca. É claro que a culpa não é dela, né, gente? Pestinha era o pai e a mãe que ensinou aí ela ter ódio e tal. E a Ruby enfrentou assim mesmo. Foi com os policiais federais e ela entrou na escola. Era uma escola de 500 alunos. Foi ela entrar que os pais tiraram todas as crianças. Só ficou a Ruby. E só uma professora de todo o colégio topou ensinar uma menina negra.
Aí, como todo mundo foi embora, a diretora falou para ela, olha, hoje a aula acabou. E na inocência dela de 6 anos, ela falou, essa escola é fácil. E foi embora, toda contente. Porque ela ainda não tinha percebido que todo aquele protesto na porta da escola era para ela. Era contra ela. Mas depois ela percebeu, as pessoas xingavam. Teve uma infeliz lá que fez um caixãozinho, falava, vou te envenenar. Aí ela não podia comer na escola, tinha que levar comida de casa e tal. E durante 1 ano a Ruby ficou sozinha, ela e a professora, porque ninguém entrava porque ela era negra. E aí um psiquiatra na época estava estudando sobre estresse em crianças. E ele estava, por acaso, passando quando ele viu aquela muvuca ali. E quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele foi lá falar com os pais da Ruby se ele podia acompanhar a criança, porque ele queria saber o que acontece na saúde emocional de uma criança que é odiada, que tem ali o desejo que as pessoas querem matá-la e tudo mais. Os pais ficaram meio ressabiados e aceitaram. O pai foi mandado embora, até os avós, gente, porque eles queriam fazer de tudo para que a família desistisse. Para surpresa deles, não tinha estresse naquela família. Como assim? Para quem é mãe, para quem é pai, se fizessem isso com a sua filha, não tinha estresse. E aí um dia, a professora da Ruby chamou esse psiquiatra e falou assim, olha, conversa com ela, porque da janela eu percebo que todo dia, quando ela entra e quando ela sai, ela fala alguma coisa, porque as pessoas ficaram protestando lá, não iam embora, todo dia eles iam protestar. Ela fala alguma coisa para as pessoas, na ida e na volta. Aí o psiquiatra foi perguntar para ela, Ruby, a sua professora falou que você mexe a boca quando você está indo com os policiais, o que você fala para eles? Aí ela, com a maior inocência, assim, estava desenhando, falou assim, eu oro por eles. E ele estranhou, falou assim, o quê? Mas essas pessoas te odeiam. Por que você ora por eles? Aí foi a Ruby que arregalou os olhos e falou assim, gente, virou para ele e falou assim, mas você não acha que eles precisam de oração? E o que você fala, Ruby, na sua oração? Todo dia eu falo a mesma coisa, meus pais me ensinaram, meu pastor também. Eu falo assim, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. E apesar de toda a sombra que caiu sobre uma criança, a Ruby cresceu sem nenhuma mazela emocional. Isso é sobrenatural, gente. Na infância, se alguém chamar a gente de feio, pronto, já causa um estrago, você vai precisar de 30 anos de terapia. Agora imagina sofrer tudo o que ela sofreu e ficar sem nenhuma mazela. E hoje a Ruby está aqui, não, brincadeirinha, a Ruby não está aqui, gente, mas a Ruby está viva, tem 76 anos, vocês podem assistir o filme que conta a história dela, vale muito a pena. Agora eu te pergunto, faz ou não diferença ter Jesus com a gente? Eu sei que o nosso tempo está super estourado, mas eu tenho uma última parte aqui, porque o salmista ele fala do vale da sombra e do que mais? Aqui eu vou passar alguns versos aqui que nos garantem que Deus está conosco o tempo todo, principalmente quando a gente está moído por dentro. Aguenta firme. Tem uma pessoa ali louca para ir embora, calma. E aí, pessoal, o vale da sombra e da morte. E eu escolhi simbolizar a morte aí com a figura do sono, porque foi assim que Jesus se referia, né? A toda vez que ele falava da morte, ele dizia que a gente estava dormindo, como algumas pessoas aqui estão dormindo. Deixa dormir que Deus trabalha de maneira sobrenatural. Às vezes ele vai no inconsciente, a pessoa está sonhando com o sermão que está ouvindo, deixa dormir, não cutuca. Bom, gente, a gente morre, mas a gente não gosta de conversar sobre a morte, né? Ai, não, é porque atrai. Não, gente, o que é isso? E eu tenho pensado muito sobre isso, na maneira irresponsável que a gente vive como se não fosse morrer. Principalmente nós adultos. Se você e eu batesse a caçuleta, aliás, eu adoro essas expressões brasileiras, né, para a morte. Fui pesquisar de onde veio bater a caçuleta. Caçuleta é uma derivação da palavra cacholeta, que vem de cachola. Então, bater a caçuleta e bater a cabeça. Quando você bate a cabeça, você pode morrer, então, tudo bem.
Se nós adultos morrêssemos hoje, estaria tudo preparado, assim, de documentação, de quem fica e tal, está tudo certo? Nem vou perguntar aqui quem tem testamento, porque custa R$2.000, porque eu já fui investigar. Inclusive, se eu bato a caçuleta hoje, também não estou preparado. Gente, a morte já é horrível, você perder a pessoa. A gente vai adicionar mais sofrimentos, deixando quem fica assim com toda a bucha? Sua família tem plano funerário? Porque quando a gente morre tem que ir para algum lugar. E a gente vive assim, não quero nem pensar nisso. Ai, que bom. Mas um dia a gente vai. Sabe que, estou lembrando aqui, gente, o pai de uma... É tão forte o nosso desejo de continuar vivendo, que eu vou contar uma última história aqui. O pai de uma conhecida minha tinha uma vida muito dura e ele sempre dizia, eu quero morrer. Por que eu não morro? Todo dia morre gente, mas eu não morro. Quando morria alguém, ele, ai, que dó, por que não fui eu e tal? E a família sempre ouvindo isso. Gente, foi começar a pandemia que de repente esse homem falou, o quê? Morrer? Não quero. E aí se trancou em casa e tal, tomou todos os cuidados, porque quando a morte chegou perto mesmo, ele não queria. E esse é o natural. E se alguém aqui que está ouvindo costuma pensar muito na morte, converse com alguém de sua confiança, porque provavelmente você está doente. Porque o nosso desejo natural é de continuar vivo. Sabiam que tem uma ONG nos Estados Unidos? Você que é idoso ou idosa, que tem aí bichinhos de estimação, quando você bater a caçuleta, vai ficar com quem? Você já parou? Já conversou com alguém? Lá nos Estados Unidos tem uma ONG que uma jovem fez que ajuda idosos a encontrarem sucessores para os seus bichinhos. Outra pergunta, quem aqui, se morrer, vai permitir a doação dos seus órgãos para que outras pessoas vivam? Deixa eu só ver as mãos aqui. Olha, não sei, eu vou chutar aqui 35%. Isso está escrito em algum lugar? Sua família sabe? Tem algumas pessoas que sim. Gente, é claro que não vai ser gostoso pensar na morte, mas a gente precisa estar minimamente preparado e lembrar que vai ser num piscar de olhos, ainda que a gente morra, gente, é num momento, num abrir e fechar de olhos, acabou. A gente vai ressuscitar, a Bíblia usa, né, no português arcaico ali, incorruptível. O que quer dizer isso? A gente não vai estragar mais. Ah, então por causa disso pensar na morte vai ser uma alegria? Não. E eu não estou aconselhando ninguém a acordar todo dia, ai, será que é hoje que eu vou? Não é isso. É de estar minimamente preparado. Minimamente. E aí, o Salmo termina dizendo, porque, olha, não tenha medo. Eu, Deus, tenho os meus recursos. Quais são os recursos do pastor? O bordão e o cajado. O a vara e o cajado. Para que serve a vara? Então o pastor andava com um cajado que era comprido e uma espécie de porretinho que se viesse alguém querendo machucar a ovelha... O que isso quer dizer, gente? De duas uma. Deus ou muda as nossas circunstâncias externas ou Ele muda o nosso coração. Mas se a gente permitir que Ele seja pastor da nossa vida, a gente vai viver bem. Então, afinal de contas, o que a gente pode esperar da vida? Tudo. Vou repetir o começo do verso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada mesmo. Não vai faltar nada. Coisas boas e coisas ruins. Mas é a nossa escolha que vai dizer que se desse tudo, a gente vai permitir que Jesus nos tenha nos braços. Que Deus nos abençoe e até uma próxima vez. Vamos orar? Vou convidar para que vocês se levantem. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor se dispõe a ser o nosso pastor. Ajuda-nos, Senhor, a nós aceitarmos que o Senhor seja assim na nossa vida e que o Senhor nos transforme e nos dê fé em Ti, Senhor.
Sabemos que se estivermos contigo, quer seja a situação boa ou ruim, estaremos bem. Cuide de cada um de nós aqui e ajuda-nos para que esse momento hoje possa repercutir nas decisões que iremos tomar daqui para frente. E é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Agradecemos a sua companhia na transmissão de hoje. Siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, Adventistas Vila Maria. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/IASD Vila Maria. Fale com a gente pelo WhatsApp 11 94866 2700. Feliz sábado e até a próxima transmissão.